Salve, salve, galera! Quando é ao vivo assim, a gente esquece de ligar o microfone, né? Qual tema? Cadê aquele Fala. microfone turbinado seu aí? Que é isso. E aí, beleza, Evandro? Como é que tá? Beleza? Longe, mas juntos, né, cara? Esse é o novo Longe. modelo. Inclusive, vamos falar muito sobre isso hoje, né? Com certeza, com certeza. Longe, longe, mas juntos, né? Bom demais, bom demais. Pô, que honra, que da hora estar aqui hoje, hein? Começando esse projeto nosso aí, que vai ser o primeiro de muitos, né? Já temos 4 edições prontas. Essa primeira e já tem mais 3 já no esquema. Então, galera, fique esperto que vai sair muita coisa boa por aí. Só tem Pô, gente grande vindo para trabalhar com a gente aí, né, Valdemar? com Hoje nós certeza, que estamos fazendo legal. a Van Premiere. Hoje nós estamos É, fazendo a Van Premiere, só para trazer o contexto para a galera, mas a partir da próxima a gente já vai trazer uns convidados casca grossa aí, né, Valdir? com certeza, com certeza. Bom, para a galera que está com a gente aí, né? Boa noite para quem está ao vivo com nós aí, né? Com a gente. Sejam muito bem-vindos. Para quem está vendo depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que você está vendo aí o nosso primeiro Talking About. Aí a gente fica muito, muito contente aí de estar participando desse projeto, né, Evandro? E hoje, né, Evandro, Opa. começando, né, o projeto Talking About, falaremos sobre um tema, né, que à primeira vista ele parece que não tem muito a ver com o marketing, né? Na verdade é exatamente, parece que ele tem a ver com o marketing, mas na verdade ele abrange muito mais, né, do que o marketing. É um tema novo aí, né, que é o Mind-Centric Marketing, né, que a gente vai conversar bastante aqui, né, que está no livro do Philip Kotler, do grande Philip Kotler, né, mestre do marketing, o Marketing 7.0. E assim, né, Evandro, o que mais me chamou a atenção, né, no que a gente já bateu um papo aqui nos bastidores, já conversamos sobre o livro, essa questão assim de que não é um surgimento, né, de um novo termo, nem de uma nova tendência, vamos dizer assim, né? É uma ideia assim que é uma coisa até maior do que isso, né? Uma coisa que está refletindo bem esse momento que a gente está vivendo, né? Que é essa questão assim de como a gente pensa, como a gente se relaciona, como que a gente trabalha, enfim, acho que é uma coisa muito maior, né, do que exclusivamente para o marketing, né? Não sei se você concorda com isso. Cara, concordo. Eu acho que sua introdução foi bem legal, porque parece quase uma insanidade, né? Quando eu peguei o livro, eu estava na Amazon lá, só tem em inglês o livro, né? Daí bateu o Marketing 7.0 na minha vitrine ali. Falei, puta, lá vem mais um livro do velhinho, né? Já do 1 ao 6, eu li todos. Agora, será que o que ele vem com a história nova, né? Mas daí a gente entra naquela, já que eu li todos, vou ler isso também, né? Vamos ver qual é que é. Sim, sim. Cara, foi uma explosão maluca, né? Porque a princípio eu pensei que era mais uma continuidade, mais um conceito, e quando ele entrou no conceito do Mind-Centric Marketing, e começou a criar umas conexões muito loucas na minha cabeça, porque, cara, faz mais de 10 anos que eu estudo neurociência cognitiva comportamental, né? E aplicada a marketing, vendas e Sim. liderança. E eu até brinquei logo que eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, eu já sabia, ele saiu com o livro agora, eu estudo isso há 10 anos, foi muito legal, né? Mas assim, o que vem muito forte aí, né? Eu gosto de falar muito da pandemia, que foi um marco muito histórico na nossa vida e foi uma grande revolução, né? E só para apimentar, né? A tecnologia, ela não mudou só o canal, né? Ela mudou o comportamento e a cabeça das pessoas. Eu acho que o grande ponto que a gente vai estressar muito aqui hoje nesse papo é exatamente isso, né? Porque assim, a gente pensa muito em tecnologia, fala, pronto, agora o cara não, você não lê mais revista, você lê no iPad. Sim. Cara, mas muda completamente a jornada, né? De decisão, de compra, de aquisição, de todas as situações que acontecem, né? Com certeza, com certeza. O Evandro, até em cima disso, eu estava até pensando, né, essa questão, assim, você acha que, não sei, assim, você acha que o cliente mudou essa questão, o cliente mudou o canal, mudou o funcionamento da mente, porque assim, né, tanta coisa, tanta informação, né, que a gente fica até pensando, né, putz, e aí, né, e aí, como que tá hoje isso, né? Cara, isso é uma coisa muito maluca, né? Assim, Demais, demais. porque a gente não para prestar atenção nas mudanças que acontecem na nossa vida, né? Eu vou trazer um exemplo muito idiota, mas verdadeiro. Sim. O que você faz quando você acorda? A primeira coisa que você faz. Não vai falar que é Primeira quando vai coisa, no show, abrir o olho que isso é estúpido. Vai, vamos lá. aqui, ó, primeira coisa. Tá na cabeceira da cama, né, meu? Não tem jeito.
E ele não e eu vou além, tá, cara? Ele não é a primeira coisa. Ele não deixa de ser a coisa. Porque, Exato, assim, se ele tá na sua cabeceira, você tá em stand-by a qualquer momento para ele tocar. exatamente, exatamente, exatamente. Então, Ele fica assim, ali, né? não deixa de ser a coisa. Eu até brinco, né, que a gente ganhou um novo membro do corpo, que agora é o smartphone. Você É consegue dormir? verdade. Você consegue dormir sem ele na cabeceira? É, não dá, não dá. Porque ele tem a função, né, do despertador, vira e mexe, você tá olhando o WhatsApp, e aí é exatamente o que você falou, né? Pô, vai que toca o telefone, precisa de alguma coisa de urgência, enfim, é uma loucura, né? Uma loucura. Que a gente entra naquela questão do sistema de atenção, né? Você está sempre em Exato, alerta, porque, exato. ah, vai que acontece alguma coisa com alguém. Mas quando há 20 anos atrás, se aconteceu alguma coisa com alguém, você tinha smartphone? É, então, o mundo ia, né? O mundo andava da mesma, o mundo andava, né? A gente ficou muito Aquela, dependente, né? Vamos dizer assim, né? e assim, o grande ponto que a gente traz, né, cada vez mais o ser humano está digital, as empresas estão cada vez mais digitais, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente digitaliza, tecnifica, mas não muda o comportamento da comunicação, né? A gente É, continua, eu falei recentemente com uma pessoa, que a gente continua se comunicando como se comunicava 10 anos atrás, né? A gente pensa que tá tudo do mesmo jeito, mas o cliente está super estimulado. Você acabou de dizer, você não dorme normalmente, você dorme em alerta, você está ali, o telefone tem que ficar ali, porque vai que, né? A minha é, esposa levanta no meio da noite de vez em quando para ir no banheiro, ela aproveita e dá uma olhadinha no celular. exato, exato. Não, não tem como, né? Vamos dizer assim, essa chuva, né, de informações, né, esse excesso de informações ali que a gente recebe, né, acaba influenciando, impactando muita coisa, né? Até a questão falando já para o nosso mundo aqui, nessa questão assim desde da ponta lá da compra do que você vai fazer, de um produto que você está pensando, enfim, é tanta coisa que você recebe ali, né? Que a gente fica até meio esgotado, né? Com tanta coisa que vem, né? Eu costumo brincar que nós estamos vivendo uma grande revolução sociotecnológica, né, bro? Porque, assim, da mesma maneira que Sim, nós tivemos a revolução agrícola, que a gente ficou em pé, se juntou em comunidade, depois veio a industrial para escala, depois veio a tecnológica, que veio esse mundo de tecnologias e que não parou, a revolução tecnológica está correndo forte. Hoje nós temos a sociotecnológica, né, cara? Todo mundo hiperconectado, todo é, mundo extremamente saturado, e, e a importância hoje mudou, né, cara? Quando você fala em comunicação hoje, você não está mais preocupado em estar, você não deveria estar mais preocupado em estar presente, você deveria estar preocupado em ter relevância e chamar a atenção, que é o sequestro da atenção, que a gente chama de SARA, né? Sistema sim. de reticular de atenção, né? Então, assim, é a grande preocupação da comunicação hoje. Nós temos dois grandes braços, né? Que é essa questão da Uhum. atenção e a questão da dor, necessidade e desejo de quem você está interagindo. Sim, Porque, sim, com assim, certeza. Com certeza. você já parou para pensar que você recebe 150 mil impactos de comunicação por dia? Ah, é muito doido isso, né? Não tinha ideia desse número, mas é muito maluco isso, né? Hoje a gente tá. E a gente Perfeito. meio que acostumou com isso, né? Impressionante, impressionante, É. né? Então, tudo isso, cara, muda muito a forma da gente consumir as coisas, porque o cérebro ele já não está mais neutro, né, brother? Então, Sim, assim, sim. ele já está muito mais agredido, vamos dizer assim, ou até mesmo cansado. É, Então, o que acontece? A gente se torna cada vez mais acelerado, defensivo exato. e Com certeza. como É, fica tudo isso, né, cara? não, e você falou de defensivo, né? Defensivo a gente fala, né? Acho que é uma palavra que entra bem aqui, né? Porque a gente vê que nós, pessoas e o próprio cliente, assim, a gente está sem paciência, né? Porque é tanta informação que é recebida aqui, né? Tanta coisa que você está em, igual você falou, impacto visual, impacto de informação ali praticamente durante o dia inteiro, né? Que a gente fica até meio irritado, né, com tanta informação que a gente recebe, né? Pô, aquele site gigantesco, pô, aquele formulário para preencher. Eu estava até lendo uma matéria ontem no LinkedIn que vem bem de encontro com isso, né? E era de um headhunter, ele estava comentando exatamente sobre isso, perguntando para as pessoas, né? Quantas pessoas lá não desistiram, né, de fazer uma candidatura de uma vaga de emprego
porque você clica lá num link, lá, cadastra esse aqui seu currículo, pô, te joga lá para um outro site, um formulário gigantesco para você preencher de novo, né, sendo que você tem o seu currículo pronto, né, e vai chegando informação, e a gente vai cansando, né, vai cansando. O cérebro parece dando uma saturada, né. Cara, existe uma coisa que é muito legal nessa história que você trouxe, né? Nós tivemos todas as evoluções possíveis e imaginárias desde que a gente virou Homo sapiens, né? O Homo sapiens, a gente ficou em pé, que eu gosto de brincar, né? Sabe a única coisa que não evoluiu? O cérebro. Né? Ele continua tendo a mesma capacidade de processamento e ele continua tendo a mesma modelo de atuação, que é defesa. Olha só. O cérebro é um bicho muito egoísta, né? Ele fala ele pensa assim, cara, se eu em repouso consumo 20% da energia desse caboclo que tá aí, andando, falando e querendo correr, o que eu tenho que fazer com esse cara? Fazer ele descansar. Então, curioso, tudo isso, né? Que o nosso cérebro faz, ele busca atalho. Para quê? Para ter menos esforço cognitivo e gastar menos energia. A atividade que a gente faz que consome mais energia é pensar, cara. Sabe aquelas reuniões incansáveis? Você sai derretido? Porque é onde você gasta mais energia. Então, o que ele fala? Brother, fica quieto, que a qualquer momento você vai querer pensar e eu vou precisar de energia. Agora você cruza isso com tudo que nós estamos vivendo. Essa loucura de hiperconexão, omnichannel, homem não sei o que, tablet para cá, iPhone para lá. Eu tenho 5 telas na minha mesa. Nossa. Eu fico constantemente com 9 janelas abertas. Nossa senhora. E já virou normal para você, né? Uma coisa normal para você já, né? O meu cérebro, cara, ele só quer uma coisa: gastar menos, conveniência. E aí, quando você pega a palavra conveniência, que é uma palavra forte, ele quer conveniência. Quando você fala em comunicação, o que é ser conveniente? Cara, você criar com estratégia, com uma fluência cognitiva muito bem estruturada, você criar com as técnicas que a gente chama de modelo TE, né? Atenção, emoção, aprendizado, experiência e decisão muito bem feita. Porque o que acontece? O cérebro vai entender que aquilo é fácil, então ele deixa entrar. Exatamente. Isso que você está falando, Evandro, é curioso, assim, né? Porque a gente acaba meio que entrando até numa, pode ser assim, tipo, vamos dizer assim, uma contradição, uma contradição interessante, né? Porque a gente tem muita informação disponível, né? Você deu exemplos aí, né? Tablet, celular, 9 telas, tal, informação chegando o tempo todo. Mas parece que a gente está bem superficial, né, ali com essa questão assim dessas informações. Fica difícil, parece a gente dar um mergulho mais profundo, vamos dizer, nessas informações aí, né, que a gente vai recebendo, né? Fica meio contraditório isso, né, esse momento aí, né? Porque o excesso não gera clareza, né, Valdemar? Cara, você já teve exposto, cara, vamos brincar aí. Loja de departamento. Entra numa loja Renner, por exemplo. Eu tive numa hoje, coincidentemente. Não dá dor de cabeça? Nossa, com certeza. Excesso de informação, cara. E assim, você não tem clareza. Se você não tem um condicionamento de fazer visão de funil, vou focar no que eu quero, tal, não sei o quê, você morre louco. Outra coisa que me dá uma dor de cabeça absurda, parque de diversão. Sério? Nossa, cara, aquela confusão mental, estádio de futebol, porque assim, eu sou hiperativo, então eu preciso capturar o máximo de informação possível. Imagine eu dentro de um estádio de futebol. Nossa, não. Eu fico alucinado, cara, porque assim, eu quero processar, eu quero entender, e não vai, cara, a gente ignora, a gente quer simplificar, a gente quer parar, e isso não é uma coisa, não é ignorância, não é falta de arco cognitivo, não é falta de inteligência, é defesa, cara, é defesa. Vamos brincar um pouco de health. Imagina um médico com aquela fila de 10 rep todo dia esperando para fazer a visita. O que acontece no 10º rep? Putz. Ou o cara é muito bom e resgata a atenção, ou ele já perdeu, bro. Exatamente. É uma sinuca de
de bico ali, né, que o cara fica, né? Porque é exatamente o que você falou, é muita informação, muita informação. Isso que você tá falando é curioso, né? Você falou do estádio de futebol, assim, que pô, tem uns lugares assim que a gente, né, frequenta, vai e a gente acaba indo meio que por impulso, né? Por exemplo, né? Você tava falando, tava pensando aqui. Uma coisa que eu adoro música, né? Puto, gosto bastante de música, mas uma coisa, por exemplo, que eu não suporto e é sebo, assim, que tem aqueles milhões de discos, livros, porque é exatamente o que você falou, eu fico perdido ali, assim, eu falo, eu não gosto de ficar olhando, garimpando, essas coisas não rola para mim, não rola. Eu prefiro ser mais direto ao ponto ali também, né, meu? E é bem isso. E se você parar para pensar, depois que você for no sebo, para pensar no que acontece no seu corpo. Sabe qual que é o primeiro sentimento que você tem? É de ansiedade. Verdade, né? Você fica ansioso. E a ansiedade é o primeiro obstáculo da captura. Com certeza. Que doido isso, né? Aí entra em looping, cara. Se você não para... Vamos lá, uma coisa de cada vez. Danou. E quando você para pensar nessa questão que você trouxe aí, da questão da hiperinformação, sebo, disco pra cacete, não sei o quê. Não é a mesma coisa que a gente estava conversando há pouco? Informação chovendo de todo lado. Exato. É uma disputa. Putz, e uma coisa que eu falo muito, né, cara, que a gente deixou hoje fazer marketing. A gente é marqueteiro velho, né? Inclusive faz tempo, né? Que a gente é marqueteiro, né? Opa! Deixou de ser mais eficaz, mais seguro e mais barato, né? Agora você não luta mais com o concorrente, você luta pela atenção do seu cliente, né, cara? Exatamente. E isso daí, né, Wander, que você está falando de brigar, né, pela atenção, né, do cliente, né? Eu não sei, as empresas têm que se adaptar a isso, né? A gente falando de quem já esteve do outro lado da mesa, né? E assim, eu não sei se está todo mundo preparado para isso, né? Porque é uma mudança, né, que está acontecendo, que está rolando. E assim, se você não realmente se coçar, a empresa não se mexer, ela vai ficar para trás, como muitas já ficaram para trás, né? Porque é o excesso de tudo, né? E se ela não entrar no esquema ali, é um abraço, vai ficar para trás, com certeza, né? Com certeza. Eu tive conversando com um amigo hoje sobre isso, né? A gente teve várias gerações, até muito do marketing da trilogia do Kotler, né? Teve Product Centric, depois teve Customer e agora um Mind, né? Você já parou para pensar em duas linhas paralelas? O que você compra hoje que não tem um igual ou parecido? Verdade. Não tem mais nada exclusivo, né? Difícil, né? Então, se você fala de produto, você automaticamente está disparando na minha cabeça o seguinte, mas o seu é melhor que em função de quê? E você já se teve sentado atrás de uma cadeira de marqueteiro, e onde acaba essa conversa? Eu sou mais barato que. E assim, aí entra um agente corrosivo, que é um genérico da vida e assim por diante. Acabou. Porque o genérico não é, tem vezes que nem é mais barato, mas ele tem um apelo emocional de ser genérico. Exato. As pessoas vão lá na farmácia e já perguntam, né? Tem o genérico, e nem, às vezes, né, exatamente isso daí, pagam um preço até maior e vida que segue, né? Vida que segue. Que doideira. E na outra mão, que o seu interlocutor, seu cliente, por exemplo, extremamente saturado, buscando a economia de energia, porque ele tem tanta coisa para fazer. Hoje, quem não é multifuncional, quem não tem mais de uma profissão, quem não faz mais de uma coisa no seu dia a dia, está fora do movimento, entendeu? Sim, exatamente. Qual que é o caminho de fuga do cara? O caminho de segurança. Qual é o caminho de segurança? A gente fala muito em health, mas no agro acontece a mesma coisa. Cara, vamos no commodity, no glifosato da vida, no paracetamol da vida, e transfere a decisão. Agora, se você entra na dor do cara, tentando entender o que ele quer, qual a necessidade que ele tem, você argumentar sobre isso, você sai do campo atributo e você entra no campo de pessoa. Você entra no cérebro do cara, entendendo qual é a necessidade dele. Estava conversando com um amigo meu que é do Johnson. Meus filhos tomam Novalgina desde que nasceram. Ele me deu uma aula de 15 minutos, eu joguei a Novalgina fora com o Betilenol. Sério? Qual foi a loucura?
Ele não falou, não, Tilenol e paracetamol para febre. Ele falou, cara, você sabia que você, no momento tal, XYZ, veio com argumentações baseadas nas necessidades e dores de qualquer pai. Uhum. Eu falei, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Olha só. Meu demais, né? Fazendo até jabá pro paracetamol aqui, né? Paracetamol. Que coisa, né? Oi, Evandrei, em cima disso, né? A gente está falando, já entrou até meio que indiretamente na questão da jornada de compra, né? Enfim, né? Do paciente, né? E a gente estava. Eu li isso no livro, né? E chamou muito a atenção essa questão aí da jornada de compra e do chamado funil de vendas, né? Que a jornada de compra, teoricamente, não é mais esse funil, né? Você acha que é por aí mesmo essa parada que tá tomando esse caminho mesmo de... Existe uma. Sim, cara, a gente, inclusive aqui na SLCom, a gente trabalha com um modelo que a gente chama de flywheel, né? E, fundamentalmente, toda comunicação ela tem que ter poder de decisão. O cliente tem que ter poder de decisão em qualquer momento que ele está se comunicando. Porque existe um desafio que a gente sempre gosta, como um ser humano, jogar tudo dentro de um quadrado, né? Cara, vamos lá. A, B, C, D. Se fizer o A, B, C, D, você tem o E. Mas para pensar. O cara está no A, com 4 canais de comunicação distintos. Sim. Daí ele tem uma coisa que virou uma arma poderosa, que é uma IA. Daí ele, puta, gostei dessa banana. Deixa eu ver o que é banana. Qual é o concorrente da banana? Qual é o principal tipo de banana? Onde eu compro mais barato? Acabou. O cara, no momento de atração, ele já decidiu. Agora você vai chegar para falar, hoje eu vou te atrair, amanhã vou causar interesse, depois de amanhã, no D3 eu faço o desejo, e daí no D4 eu te converto. Perdeu. Já era. E até em cima disso, né, do que você falou, e volta lá para o início do nosso papo, né? Pô, você pega a pessoa, ela vai lá, tem um conteúdo que ela vai olhar, vai ver eu falar do exemplo da banana que você falou aí. O cara vai lá no Instagram, vai ver algum anúncio lá da banana. Depois pesquisa no Google da banana, pergunta para a IA qual que é a melhor tipo de banana, né? E vai entrando assim tanta informação, né? Que igual você falou, a hora que chegar lá no D3, D4, meu, já era. O cara tá decidido ali já na hora, né? Quer dizer, né? Se o cara abandonar aí nesse meio tempo para depois retomar, perdeu total, né? Já era. Aí venda perdida, com certeza, né? Nesse meio tempo aí, né? Que a gente estava acostumado antigamente, né? Com isso, né? Agora, mudando um pouco de objeto do marketing, o sujeito do marketing para o vendas, né, cara? Mudando de objeto também da banana para a bicicleta. Recentemente eu fui comprar uma bicicleta para o meu filho, né? E aí, falando um pouco que muitas vezes você chega na loja e o vendedor muitas vezes até perde a venda por falta de preparo, né? Se você fala que é interessante, que muitas vezes ele chega e o vendedor está sem informação e também não está querendo saber sobre a informação, né? Então, o que acontece? Sim. Eu ia comprar uma bicicleta para o meu filho. Cara, bicicleta elétrica, quais são as melhores? Quais são os modelos? Qual é o tipo? Que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, em 15 minutos eu cheguei, eu quero essa bicicleta, nessa loja é o preço mais barato, eu posso pagar em tantas vezes, tal, não sei o quê. E meu filho quer jogar bola só, né? Então eu falei, meu, já vou fazer tudo antes que eu chego nele e falo, meu, é essa aqui, beleza? Tá bom? Senta aí, tá bonito, doeu a bunda, não, vambora. Cheguei na loja, falei, cara, vim ver a GT 2000. O cara falou, não, boa tarde, tudo bem? Nós somos uma loja de bicicletas elétricas e você, qual a opção que você gostaria? Qual o estilo que seu filho gosta? Eu falei, filho, eu quero uma GT 2000 que custa tanto, eu sei que você tem a cor preta e eu preciso levar embora agora. Você vê? Mas você acha que essa é a melhor opção? Eu falei, acho. Meu. Daí você começa a ferver, né? É lógico, o cara, mas você ainda foi um cara educado, quer dizer, o cara vai lá e fica enchendo tanto o saco do cliente, o cara perde a venda, né, meu? O cara perde a venda, o negócio tá garantido, né? Você foi propaga como eu. Quantas não foram as vezes que você, na década de 90, não sei, 2000, que no início da década de 2000, você chegava, doutor, prazer, eu sou o Valdema, eu vim falar com você sobre essa banana. Você sabe que essa banana tem 10% mais eficaz, menos tolerabilidade? E funcionava, sabe por quê? Porque o cara tinha um startup.
O cara não tinha internet. Você era um modelo single. E agora hoje, nos anos que você está e na experiência que você vive hoje, quantos ainda não estão falando com o cara que é dono de startup? É isso aí. O cara tá parado no tempo, lá atrás, né? Que coisa, né? Que coisa mais louca, né? Putz. Por quê? De novo, não é sobre produto, é sobre mente das pessoas. É isso aí. Você acabou de me falar do seu microfone, que eu fiquei sacaneando o microfone e tal, não sei o quê. Cara, você não estava preocupado se o microfone era bom para você. Você está preocupado se o microfone é bom para quem vai te ouvir. Foi sua fala. Pô, a galera dá dropout se o meu som não foi bom, porque eu falo de música. É isso aí. É isso aí. Bem, você vê como que é? Às vezes a gente tá, né, o exemplo está na nossa frente, né? E a gente nem se liga nisso, nem percebe. Aí você deu um exemplo que a gente acabou de conversar. Se o meu som não for bom, eu estou falando sobre música, qual o exemplo que eu estou dando pro cara? O cara fala, meu, eu sou peba, meu microfone é merda, entendeu? Você pode até não saber usar, mas o cara tá te julgando, cara. Você tem que ganhar a confiança dele através das suas atitudes, seus atos, né? Essa é a virada, né? Com certeza. A gente... não tem como, velho. Não tem como. Porque a virada de vendas hoje é conquistar confiança, né, cara? Não é mais conquistar, empurrar argumento. De novo, certeza, né, cara? Você entra no Mercado Livre e você põe assim, microfone. Quantos vieram para você? Putz, milhares. A gente tem, esse filtro tem que ser feito, senão não tem como, né? É tanta informação, né? E a gente fala, né, que ser claro é uma vantagem competitiva. Você ter clareza é uma vantagem competitiva, né? Não tem jeito, né? Se você começa a fazer muita coisa, muita informação, parece que o mundo hoje não perdoa, né? O cliente não perdoa isso, né? Ô, Evandro, até voltando para o nosso início de papo ali, não sei se ia tomar esse rumo aqui para a gente meio que finalizar aqui, já entrar nos finalmente, né? Voltando lá para o conceito do Mind-Centric Marketing, né? Assim, para quem nunca ouviu, assim, não conhece nada, se você aí, como um cara especialista em neuromarketing, você que, pô, lê bastante, está bem envolvido no assunto, como você apresentaria para a galera, assim, esse conceito mais profundamente, vamos dizer assim? Cara, a gente tem que agradecer aos gênios, né, cara? E o Isaac Newton falava que ele só era grande porque ele pousava aos ombros dos gigantes, né, cara? E Kotler era um deles, né, cara? Não é só ele mais, né? Ele tem os coautores que, na realidade, são os autores que pousam no ombro do gigante do Kotler para estimular a coisa, entendeu? Exato. E, assim, a grande mudança do 6 para o 7, o 6 falava muito sobre segundo Second Life e todas essas coisas e tudo mais, né? Mas eu acho que a grande mudança que vem é que a gente tem que mudar da questão do customer centricity para o mind centricity, entendeu? Porque a gente está muito acostumado a ver público-alvo, segmentação de geografia, especialidade, no aspecto de agro, qual é a cultura que ele faz, qual é a jornada, tal. Isso não deixa de ser importante, mas agora ganhou mais uma camada. Qual é a dor? Qual é a necessidade? Qual é o desejo? Onde eu entro? Onde eu contribuo? Isso acho que é o grande ponto de virada, entendeu? Acho que o Mindset é exatamente isso, né? Ele aprofunda uma pergunta muito forte, né? Que é entender a pessoa e prestar muita atenção com quem você está interagindo, como ela filtra todos os excessos, qual é a dor dela. Uma vez eu estava conversando com um RTV, que é o rap da água, né? Ele falou, pô, quando eu cheguei numa fazenda, o cara estava no ápice da colheita. Ápice de colheita é fervo, né, cara? Loucura, né? Uhum. E eu precisava trocar uma ideia com ele para falar sobre produtos já para preparar o solo para a próxima cultura e tal. Eu não tive abertura, ele virou para mim e falou, brother, eu não consigo nem levar meu filho na escola. Você quer falar comigo? Ele falou, não, cara, eu vim aqui pegar o seu filho para levar na escola. Olha aí. Ele pegou, levou o filho do cara na escola e voltou e falou, puta, obrigado, vamos trocar uma ideia. Pronto, aí resolveu, né? Que doido, né? Que doido. Ô, Evandro, até em cima disso, né, que você está falando, aí acho que fica bem claro, né, que vamos dizer assim, que o centro deixa de ser exclusivamente, né, quem é o consumidor, né, e passa a ser talvez até como que o consumidor vê, né, tudo isso, né, vê vamos dizer assim, o mundo de uma outra maneira, né, acho que é bem por aí, né?
Exatamente, porque o que acontece, cara? Vamos lá. Nesse mundo plural, democrático do ambiente digital, você controla para quem a sua mensagem está chegando? Ah, não tem como, né? A gente brincava, né? No mundo health segmentação. CAT 1, CAT 2, CAT 3, né? Isso Sim. continua sendo válido. Mas quantos CAT 4 você consegue pegar com CAC baixo? É, verdade. O custo de aquisição de cliente hoje é super baixo. Será que o Isso CAT mesmo. 4 não passa até o CAT 4 não passa a ter importância? Você atende uma necessidade, uma dor dele específica? Porque quando você fala em single channel, categoria, geografia, segmentação, potencial é importante. Mas quando você vai para o Omni, você gasta 10 para falar só para um bairro e gasta 10 para falar do Brasil inteiro, qual que é a outra? Quais são os parâmetros que você tem que buscar? Continua sendo geográfico e de potencial? É verdade, né? Já é bem complexo isso, né? E é curioso isso, a gente está conversando, né, Evandro? A gente que está na indústria farmacêutica há muito tempo, né? Parece que a gente está falando de um negócio ali que aconteceu há, porra, milhões de anos atrás, assim. E, meu, coisa recente, né? Meu, coisa recente aí, né? Não faz o quê? 10 anos, sei lá, enfim. Que doido isso, né? E assim, até onde ainda não é presente. Exato. Exatamente. Até Quantos, onde não é presente. será que até onde ainda não é presente? Nossa, que coisa, Que né? a, Que coisa. e é uma coisa muito louca, né? Que a transformação custa caro, né? Lembra aquela história que a gente falou da economia de energia cognitiva? Sim, Tem que sim, pensar, sim. tem que batalhar, tem que convencer, tem que movimentar montanhas, né, cara? O Puta, quanto com isso a gente certeza. está evitando por causa do esforço. Verdade, verdade. Doido, né? Eu tenho Doido. feito, eu tenho feito muito evento digital, né? E muitas vezes eles chegam para mim físico, aquela história de sempre, 200, 300 pessoas na sala. E eu sempre pergunto para meus clientes, cara, por que não meter 3.000 pessoas assistindo? Você vai gastar Né? 10, 15 mil a mais? Ah, mas qual a diferença? Exato, A exato. gente, a gente tem uma preocupação muito grande como ser humano na questão sensorial. A gente acredita, e tem fundamento, tá? A crença que a gente tem, que o digital ele não causa impacto sensorial da presença, que eu falo do cheiro, do visual. Aí tem técnica também, né? O que nós estamos fazendo aqui agora, Com bicho? certeza. Quantas não foram as vezes que a gente fez uma parada, a gente fez um olho publicitário, a gente está trocando ideia. Então, Agora, então. se a gente tivesse os dois assim, ó, postura de busto, boa tarde, tudo bem com você, Valdemar? Cara, Aí dropout na certa. já não ia dar muito certo, né? Ainda mais essa correria que a gente tá, né? Não tem como, né? Não tem como. Pô, legal. E a gente quer ver o jogo de Portugal, né? Portugal, daqui a pouco pode ser o tchau do Cristiano Ronaldo na Copa, né? Daqui a pouco. Eu torço por ele, cara. Meu filho gosta dele, eu gosto dele. Também, tem que deixa os grandes participarem, né? O máximo puder, não tem como, né? Evandro, falando em grandes até, né? Um exemplo do Cristiano Ronaldo que a gente está conversando aqui, e acho que em cima de todos esses conceitos novos aí, né, tem alguns cases aqui no Brasil, né, que a gente pode até dar, né, falar um pouco aí, que acho que exemplificam bem, né, essas marcas aí que, vamos dizer assim, que reduziram essa questão de esforço mental, né, tem muita coisa bacana aí para falar, né, acho que o Nubank é um caso legal, né, por exemplo, né, que acho que tem coisa muito legal que os caras fizeram, né, Puta, o Nubank, assim, é uma coisa impressionante. Parece que a cor roxa você associa já ao Nubank, né? Eles fizeram esse trabalho aí tão bem, né? Tão pro lado do minimalismo ali, que os caras ganharam, né? Um respeito com, né? De um modo, assim, diferente do que a gente via anteriormente, né? Cara, eu acho que o Nubank é um puta case, cara. Outro dia, Muito. o Puta meu case. gerente do Itaú me ligou e falou, cara, você não tem IT e tal, sei o que. Eu falei, brother, vamos lá. Quem nasceu para ser macaco não vai ser cavalo. Pronto, acabou. Vocês, Itaú, são
estruturas, bancos, instituições financeiras com característica, cultura e estrutura física. Exato. Ah, mas o Itaú não é só no seu dia a dia. Não, é o Nubank. Porque o Nubank, com 3 cliques, eu resolvo a minha vida. Exatamente, exatamente. Você já viu o seu gerente do Nubank? Tem? Porque nem tem, né? Porque não tem. Você já teve problema de compra indevida no Nubank? Já tive uma vez. E foi. Você vai lá, faz um swapzinho e fala, não reconheço. Acabou. Problema de quem vendeu, brother. Agora vai fazer isso no Itaú. Você tem que lavrar no cartório 3 procurações, depois ir num banco, falar com 4 gerentes. Nossa. E reza para eles cancelarem a conta. Não, exatamente. Não, o Nubank é um case legal, né? Isso que você falou é perfeito. E assim, e uma coisa que eles fizeram, só te cortando, desculpa, imagina. Eles olharam o movimento, qual era a dor? Qual é a dor de todo mundo num banco? Tudo que eu disse. Ele falou, então, vamos simplificar tudo isso. E tem uma coisa que para mim é mágica. Eu vou falar esse exemplo do cartão de crédito. Quando você tem uma conta indevida num cartão de crédito num banco tradicional, é uma celeuma, né? Porra, nem fala. No Nubank você faz assim, ó, compra indevida, acabou. O cara que tá querendo fazer a fraude, que se vire, mano. Exatamente. Se vire, né? Se vire. Mas não, o Nubank é um case, assim, e acho que esses bancos digitais chegaram para mexer com tanta coisa nesse mercado aí de financeiro, mercado de bancos, vamos dizer assim, né? Porque assim, né, eu estava até passando aqui, eu sou da Zona Oeste, eu estava passando ali na Afonso Bovera esses dias, e assim, tinha uma agência do Bradesco enorme ali, eu lembro tradicional, quando era moleque eu passava ali, fechou a agência, tá subindo um prédio, uma loja, não sei exatamente o que vai ser, né? Pouquinho mais para frente tinha uma agência do Personalité e tal, o Personalité também já era. Aí eu lembro ali quando eu trabalhava ali na Zona Sul, no Shopping Morumbi, já isso há 2, 3 anos atrás, né? A agência do Itaú fechou a agência do Itaú, porque não tem mais porquê, né? Os caras pagarem uma baita de uma grana daquela lá de um aluguel de algo que hoje ninguém resolve mais, né? Pouquíssimas pessoas que vão, né, numa agência física, né? Quer dizer, se você não se adaptar, né, a tudo isso daí, eu não sei daqui a um tempo como que vai ficar as coisas, né? Falando desse mercado específico, né? Muito doido. E assim, vamos ampliar, vamos pegar, tem vários exemplos que a gente tinha mapeado aqui, mas vamos deixar de lado aqui, vamos mapear, vamos continuar nessa história de comportamental. Outro dia eu fui fazer a renovação da natação da minha filha. Cheguei eu vou até dar um nome, tá? Bioclube, aqui na Zacarias Góes. A renovação, você pode fazer 12 cheques de tantos reais anual. Falei, cheque? Nossa, onde eu arrumo cheque, minha amiga? Nossa Senhora. Falei, cara, você sabe cartão de crédito recorrente, porque o valor de ano ia dar um volume que ia comprometer meu saldo no meu cartão de crédito, né? Falei, cara, eu não vou comprometer o saldo, o limite do meu cartão de crédito por causa da porra da natação. Então, assim, faz recorrente? Não. Isso. Não faz. Conhece Pix? Pix agendado? Pix agendado. Não. Ou cartão de crédito comprometendo seu limite ou 12 cheques. Meu Deus do céu. Cheque meu, que loucura, né? Aí eu fui pirracento, né? Eu fui atrás de cheque. Fui em 7 agências para achar onde tinha um cheque. Então. E depois para preencher o cheque, que eu não sabia mais preencher cheque. A gente esquece, né? Pô, imagina, a última vez que preencher um cheque. Não, mas esse é um caso bom, ao contrário do que a gente falou, né? De coisas boas, coisas que não, né? Caso que parou. Mas o fundamento do paralelo que eu estou trazendo é o seguinte: cara, quantos não vão morrer por não estar olhando a transformação? Exatamente. Esse aí é um caso clássico, né? Olha isso. Coisas impressionantes, né? E hoje em dia, ainda com a tecnologia à disposição ali, é impressionante, né? Você não pode parar desse jeito, né? Que doideira, então, né? Assim, você vai. Que doideira. E não, a gente teve problemas que as pessoas saíram e cancelaram a recorrência. Eu falei, cara, e se eu sair? Eu susto o chefe. Então. Exatamente. Nossa, meu, que coisa. É muito maluco isso, né? Muito maluco. Porra, que coisa. O fundamento
E o fundamento é o clássico, né, cara? Que assim, o quanto a arrogância, vamos dizer assim, a prepotência do gigante, como os grandes bancos tradicionais, não fizeram ele perder o time da mudança comportamental do cliente. Exato. Ninguém Exatamente. pega mais. O Nubank é o maior banco da América Latina, meu amigo. Agora já disparou, agora já era. Então, Que doideira, acabou. que doideira. Acabou. Fala Que aí, coisa. bro. Não, eu tava lembrando de algo ali para a gente, acho que até já começar a engatar aí a finalização do nosso primeiro Talking About, maravilhoso, pô, muito bom fazer isso aqui. Me fala uma coisa, o que seria, a gente já conversou sobre isso, né, mas acho que é até legal você falar para a galera aí, para a gente botar essa lenha na fogueira aí, falar da AGC, o que seria a AGC, Andrão, para a gente entrar nessa nova... nesse nova linha aqui? A questão de uns 10 anos atrás, Valdemar, eu comecei a fazer a minha imersão em neurociência e neurocognitiva comportamental. E eu acho que o meu principal objetivo, eu sou meio abilolado da cabeça, foi tentar me entender, né? Mas eu gostei da coisa e fui atrás e, cara, a fim e a cabo são mais de 15 mil horas, são 2 pós e todo um monte de cacareco aí. E eu criei uma metodologia que se chama arquitetura de gestão cognitiva, que ela permeia exatamente mais ou menos tudo que a gente está falando até agora, né? Elas são vinculadas e são direcionadas para marketing, vendas e liderança. Hoje, quando você fala em marketing, a gente estressou muito a questão de comportamento versus atributos. Quando você fala de vendas, de novo também, a gente não vende produto, a gente atende necessidade, dor e desejo. E liderança, você é líder, já foi líder muito tempo. Cara, hoje você está lidando com uma geração que não tem mais a submissão da ditadura, da imposição, Você tem que saber liderar e entender a dor desse cliente. Então, assim, fundamentalmente, nós estamos falando de uma fluência cognitiva de relação. E como isso acontece, qual é o movimento, como você constrói essa engenharia, tanto para marketing quanto para vendas, para liderança. E foi aí que nasceu a metodologia AGC. Hoje ela é suportada por 3 grandes marcas de produtos, né, que é a Kipi, é essa de neuromarketing, Venda e Serva, Nova Lógica e Entre Pontos. São 3 produtos hoje que eu tenho, inclusive estão no Hotmart, para as pessoas assistirem, são 5 blocos com 6 módulos cada bloco, tal. Cara, é uma coisa bem legal, cara, bem legal mesmo. Inclusive, quem quiser saber mais, me chama no WhatsApp aí que está disponível, que eu explico melhor. Mas eu chamo de a nova fronteira, né, onde a gente está trabalhando numa situação de redefinir relação, não só no aspecto de venda, mas marketing e liderança também. Então, é uma coisa muito interessante, cara. Eu convido todo mundo a dar uma sapeada lá, tanto no meu site tem, né, quanto nos produtos, que é o Kipo, essa de neuromarketing, entre vendas e cérebro e entre pontos. Vale muito a pena, se quiser. E lá também tem o link para falar no WhatsApp, é só chamar lá. Inclusive, se der tudo certo, você tá comigo nessa, né, meu amigo? Pra gente tocar esses bondes aí. Com certeza, com certeza. E eu vou dar uma olhada com calma também, novamente, aqui é um projeto muito legal, né? O Vandrão sabe tudo e mais um pouco aí de neuromarketing. Né? Pô, que bacana, que projeto da hora, né? Muito show, muito show. E uma coisa que eu falei, eu trouxe na minha fala e volto a dizer, né? Começou por uma necessidade de, acho que eu me conhecer. Eu estava tendo uma dor minha, né? Tentando entender como funcionava. E é brincadeira a parte de me conhecer, mas acho que até como líder de uma empresa de comunicação, o que mais me causava desconforto, sempre me causou, até quando era gerente de marketing, era aquela batidinha do boi, né? Mais eficaz, mais seguro, mais do que. A gente olhava todo mundo como um monte de peças, né? Médicos, interlocutores e clientes como peças. Esse cara é o 01, que está na segmentação tal, que faz parte da geografia tal, que tem especialidade tal. E a gente nunca parou para pensar como veio pela provocação do Kotler. O que ele pensa? Qual é a dor dele? Qual é a necessidade dele? Eu tive um grande mentor quando eu entrei na indústria farmacêutica, que foi o Célio Gattai, né? E ele falava assim, Vodão, ele falava desse jeitão, né? Vandrinho, você tem 200 médicos no seu painel. 100, 150 vão te ajudar a fazer o resultado. E outra coisa, se você entrar numa propaganda comigo e começar a falar
a ler esse visual aid e eu te largo no consultório, tá? Você tem que saber o que o cara quer, não o que você tem para vender. Exatamente. Então, você vê como... E às vezes a gente fazia, né, aquelas propagandas, né, meio engessadas ali pro coitado do representante falar, né, porra, que coisa, né, que coisa. E o cara... E assim, extrapolando, tá? Até para não ficar tão específico, né? Isso é generalizado. Acabei de contar da história da bicicleta, né, cara? Exato. Não, com certeza. Então, assim, é modelo mental, e não é nem profissão propagandista, marqueteira, é o nosso modelo, cara. A gente não virou a chave. Porque é uma brincadeira, é uma coisa que eu sempre falo. A questão de 10 anos atrás, você se imaginava tendo um evento como esse que nós estamos fazendo agora? Imagina. De maneira nenhuma. E agora eu te pergunto hoje, você se imagina fazer 3, 4 reuniões por dia com cliente na rua? Visitar cliente. Você agora como consultor. Sim. E não só você como esforço seu de fazer operacional, mas o seu cliente te atende. Então. Você consegue agendar 4 visitas presenciais por dia? Presenciais sem chance. Presenciais não rola. Não, sem chance. É aquela coisa, né? O online veio para ficar e não tem jeito, e o tempo é escasso, né? Cada vez mais, né, Evandro? O tempo é uma, vamos dizer assim, que acho que é um dos bens mais que a gente mais luta aí para conseguir, né, trazer para o nosso lado, é o tempo, né? E é geral isso, né? É o nosso maior patrimônio, meu brother. Não tem como. E aí, acho que até em cima do que do Kotler, né, do marketing 7.0, né? Tem até um negócio que eu anotei aqui, que acho que é bem bacana, né? Que a tecnologia avançou, tá cada vez mais nos surpreendendo, mas não adianta, né? No final, quem ainda decide é aqui, né? A gente, né, que ainda vai decidir, mas a gente tem que saber como mexer, como utilizar isso daí, né? Não tem jeito, né, meu brother? Não tem como. Eu tava conversando com o meu pessoal de BI outro dia, que a gente tem vários. Eu tenho um departamento de BI só para desenvolvimento de ferramentas, automações, tal, dentro da empresa. E a empresa hoje não tem nenhum processo que não passa por uma automação, por uma inteligência. E eu estava conversando com ele, eu falei, cara, sabe qual que é a IA que tem o nome mais inteligente e mais autoexplicativo? É a da Microsoft, que chama Copilot. Copilot, verdade, né? Verdade. É um copiloto, brother. Mas a hora final é sua, meu amigo. É isso aí. Então, assim, não tem jeito. Desmistifique. Que legal. Porra, demais. Belo exemplo, amigo. E aí, acho que hoje tá, já falamos bastante, né? Já estamos, a gente deixar de ficar falando aqui umas 2, 3 horas sem parar, né? Mas, porra. Sabe o lado bom, Valdemar? Que secou o bico, dá para tomar uma cerveja vendo Portugal agora, né? Com certeza. O bico tá seco, agora vamos abrir a cerveja e ver o jogo do Portugal contra a Croácia. Galera, obrigado. Legal. Quem a gente vai receber? Felipe Pellicer na próxima edição, Valdemar? Felipe, né? Felipe vai estar com a gente aí na próxima edição, segunda edição do Talking About aí, logo a gente já começa a divulgar, né, Evandrão, para a galera já se atentar, já botar na agenda aí, que vai ser um bate-papo bem legal também. Agora, partir agora do próximo para frente com convidados, né, Evandrão? É isso aí. E nós vamos falar um pouco sobre o Manual da Persuasão do FBI, tá, gente? Apesar de ser um livro que foi escrito por um dos agentes, um agente do FBI e um consultor, o FBI tem outro significado no livro. Então, assim, eu vou deixar o spoiler e daqui a pouco a gente começa a comunicar e passar para adiante aí. Galera, bora ver português aí, Portugal e Croácia, né? Jogaço, hein? Bora. Pô, mas que legal. Pô, Evandro, obrigado, velho. Valeu aí pela iniciativa e ter me convidado para participar desse projeto. E, pô, foi demais esse primeiro de muitos aqui. Todo mundo aqui participou também, valeu demais aí pela força. E continuamos firmes e fortes aí para os próximos. Diz aí. Não foi um convite, cara. Foi acho que. Como posso dizer? É um prazer enorme você ter aceito estar comigo, cara. Um cara que eu admiro e respeito pra cacete. E assim, ter essa parceria contigo está sendo um grande orgulho para mim. Da mesma forma, eu que agradeço demais, Vandô. Beleza, tamo junto então, minha galera.
Vai lá, galera. Brunão, dá um stop aí para nós. Até Tchau, a tchau, próxima aí. pessoal. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até.